Dia 31 de 276, gestar o Cristo em si. Hoje, nós vamos continuar uma reflexão sobre justiça e os julgamentos, mas sobre uma perspectiva mais sentimental. Por quê? Mesmo que o nosso comportamento, o nosso posicionamento diante de uma situação seja muito claro, em geral, uma sensação de impotência, de não poder solucionar algo, nos gera muitos sentimentos. E esses sentimentos nada mais são do que uma expressão da nossa identidade em Cristo. Porque não seria de Deus a gente ver essas injustiças acontecerem e o nosso coração não reagir a isso. Então, isso é muito natural. Cristo demonstrou sempre essa sensibilidade, inclusive, acho que incomparável, com relação a entender as dores das pessoas. E, inclusive, oferecer muitas soluções, muitas curas milagrosas para essas pessoas que tinham essas dores, ou que sofreram abusos, ou que sofreram injustiças e que isso impactava a vida delas. Mas ele sempre teve muita sensibilidade também de identificar, inclusive quando ele tinha alguma certa impotência. Em que sentido? De muitas vezes, o remédio que a pessoa precisa não é curar aquela dor de imediato. Ele precisa aprender alguma lição. E quantas vezes a gente não se pega em uma situação de sentir dó de alguém, misericórdia, compaixão, empatia, e a gente querer solucionar aquilo por ela. Às vezes, essa ação, né, esse posicionamento pode não ser o melhor que você pode oferecer para aquela pessoa naquele momento. Porque, de alguma forma, ela passar por aquela circunstância demonstra a necessidade de algo que ela precisa aprender. E Jesus tinha muito essa sabedoria. Inclusive, me veio à mente agora uma cena que eu também vi nessa série de Jesus conversando com João Batista. Eles tinham uma super intimidade por serem primos e por um saber muito bem sobre a missão do outro. Então, eles eram muito sinceros, muito expressivos um com os outros. E num certo momento, Jesus conversa com João Batista pedindo uma certa cautela, porque João Batista era mais rebelde, né? Tava sempre à frente, sempre sendo muito astuto com relação à sua postura. E isso lhe custou muito caro. Ele foi várias vezes, né, aprisionado por conta disso. E essa situação causava muito sofrimento para Jesus. Porém, ele não conseguia, não tinha condições de romper, né, de impedir que João Batista agisse daquela forma. Então ele entrava em contato com o seu sentimento e entendia o fato de João Batista precisar passar por essas circunstâncias, né? Entendia que ele não podia impedir isso. E isso me fez pensar muito sobre essas circunstâncias. Muitas vezes a gente só tem como saída entrar em contato com as nossas próprias emoções, entender a nossa impotência, entender e aprender muito com a vida e com as lições que os outros nos oferecem, mesmo quando você não está passando por aquela injustiça. Isso nos dá a condição de aprender, inclusive, mais rápido. E eu acho muito incrível também, porque nada do que a gente tem treinado por aqui é algo que num estalar de dedos a gente implementa na nossa vida. Isso é o real gestar. É passo a passo.
E à medida que a gente gera Cristo em nós, nós geramos um novo ser, nós mesmos. E essa reflexão de hoje, eu acho que, para mim, é uma das grandes lições que a gente tem para aprender com Jesus. Eu tenho certeza que mesmo para Jesus não foi nada fácil, mesmo ele não sendo uma pessoa pecadora. Imagina nós que temos as nossas falhas, que por mais sabedoria que a gente procure exprimir, a gente compreende plenamente esse nosso processo de aprendizagem e de quão difícil é você chegar a um grau de saúde, de sabedoria e de santidade também. Então, fazemos todos um belo exercício desse gestar, né? Que não é só deixar aquela sementinha crescer dentro da barriga, mas é utilizar dessas reflexões, tornando as ações diárias que nos levem para essa proximidade ao modelo de Cristo. Recebam com muito carinho essa mensagem, um forte abraço, com muito amor, Simone.